Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Estamos de volta para mais uma aula aqui diretamente do quartinho, do bunker de emergência da minha casa. O tema da aula de hoje é sobre as Sefirot. Não sei como o plural é Sefirot, o singular é Sefirah. A tradução mais normalmente usada são expressões divinas. Muitas vezes até se simplifica e se fala que isso é a Kabbalah. Né? A Kabbalah é aquilo que foi entregue ao conhecimento místico judaico. E existe esse erro, né, essa incorreção de falar que a Kabbalah é só o esquema, né, o desenho das Sefirot. E não é nada disso. A Kabbalah é muito mais. A Kabbalah ela foi recebida inicialmente por Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu que era um Tanaíta da época da destruição do Segundo Templo, início da Era Comum, e ele recebeu, principalmente no período que ele ficou na caverna, né, com o filho dele, na perseguição romana. Essa é uma outra história que vocês devem conhecer, mas ele recebeu e escreveu o Zohar. O Zohar é o esplendor, né, o brilho. Isso também foi resgatado na Idade Média e início da Idade Moderna, principalmente pelos sábios de Safed. Safed a gente chama de cidade de Tzfat, onde o principal expoente foi o Arizal, o Ari Akadosh, e o seu discípulo Rabbi Chaim Vital. Então eles depuraram a Kabbalah, e a Kabbalah é uma obra muito extensa. Inclusive tem uma orientação de que a Kabbalah não deve ser traduzida porque muitos dos segredos da Kabbalah estão justamente na linguagem do hebraico. Então as traduções elas vão ter muitas imperfeições. Mas em todo caso aqui eu queria fazer só uma distinção que uma parte da Kabbalah é o estudo dessas expressões divinas, que são 10 expressões divinas. Eu não tenho como agora ter o recurso da imagem, infelizmente. Então eu peço para vocês que a partir de agora vocês procurem no Google mesmo, Google Imagens, coloque Kabbalah ou Sefirot, tá, com S, que aí vocês vão ver um esquema como se fosse uma árvore com cada uma dessas expressões, tá bom? Eu vou tentar fazer aqui de memória e vocês vão tentando acompanhar na medida do possível na figura. A primeira distinção que a gente tem que fazer com relação às Sefirot é que existem 3 Sefirot, expressões de cunho intelectual, ligado ao intelecto, e temos 7 Sefirot comportamentais, que dizem respeito a como que o homem se comporta aqui no mundo. Logicamente que isso, a base, na verdade, é que com essas 10 Sefirot, com essas 10 expressões, Deus imbuiu o mundo da sua energia, mas, do nosso ponto de vista humano, a gente faz uma transposição para as nossas próprias características. Então, por isso que tem essa divisão teórica entre 3 Sefirot intelectuais e 7 Sefirot comportamentais. Outra coisa muito importante para você conseguir acompanhar essa aula é fazer uma análise na figura que você pegou, que eu tenho certeza que você pegou, é fazer uma análise vertical e uma análise horizontal. A análise vertical ela consiste do seguinte: tudo que estiver à sua direita diz respeito a aspectos de dentro para fora. Quer dizer, diz respeito que o principal é o que está fora, fora do ser humano, fora do interior da pessoa. Enquanto que no lado esquerdo é o contrário. No lado esquerdo, o mundo interior é o principal. O mundo nosso mundo psíquico, né? A nossa mente mesmo. É como se fosse de fora para dentro. Né? Vocês vão entender um pouquinho mais ao longo das outras explicações.
E numa análise horizontal, é preciso que se entenda que o que está lá em cima diz respeito ao universo de cada pessoa, unicamente o universo de cada pessoa. Quando a gente vai baixando, a gente passa para a segunda etapa, que é o relacionamento dessa pessoa com uma, duas pessoas, uma família nuclear, um grupo muito pequeno de pessoas. E finalmente, no terceiro degrau, lá embaixo, diz respeito a como essa pessoa se relaciona com grandes grupos, com grandes organizações. Tá bom? Então essa é uma breve introdução. Com relação às sefirot comportamentais, elas estão associadas a 7 heróis do judaísmo. São eles Abraham, Abrão, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó. Depois vem Moshe, Moisés, Aaron, Arão, Yosef, José e finalmente David, o rei David. Tá bom? E a gente, por cada uma que a gente passar, a gente vai fazer essas associações. Finalmente, para terminar essa introdução, a gente tem uma sefirá, que é como se fosse a 11ª sefirá, sefirá oculta ou sobreposta. Tá? Essa sefirá se chama Da'at, conhecimento, e ela fica sobreposta à principal das sefirot, aquela que encabeça todas as sefirot, que é Keter, que significa coroa. E, ainda a título de introdução, antes da gente passar por cada uma das sefirot, a coluna do meio ela vai representar um equilíbrio, um somatório, uma síntese das duas características que estão nas laterais, nos extremos. Tá bom? Então aqui eu retornei para a análise vertical. Então espero que todos estejam preparados para essa introdução e para a gente passar uma por uma. Vamos começar com as intelectuais. No nosso lado direito, a gente começa com o aspecto de Chokhmah, sabedoria. A sabedoria ela está associada ao conhecimento científico, ao conhecimento analítico. É todo aquele conhecimento que se encontra fora do ser humano, que ele é adquirido através da observação do funcionamento da natureza. Então Isaac Newton ele desenvolveu a sua teoria sobre a gravidade observando a queda dos objetos. E por aí vai. Qualquer experimento científico tem esse cunho, né? Ele é experimental, ele é empírico. Ele faz um teste na realidade externa à pessoa, para ver como se comporta as coisas de acordo com certas condições. Então isso está uma sefirá intelectual que está à direita. Lá na esquerda, na mesma linha, tem a sefirá de Binah. Binah a gente poderia traduzir como insight ou intuição. Binah diz respeito a todo aquele conhecimento, entendimento que vem de dentro. É algo um pouco mais intrínseco ao ser humano. E uma coisa que eu acabei escapando, né, a síntese dessas dois tipos de inteligência, né, sabedoria que você adquire na observação dos acontecimentos do mundo, com a sua própria entendimento interno, a sua síntese é Da'at, conhecimento. Não é à toa que essa palavra ela aparece pela primeira vez na Torá, falando do Etz Da'at, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa síntese é o conhecimento total, o entendimento da raiz de todas as coisas. É o conhecimento sobre a Kadosh Baruch Hu. Então por isso que ela se sobrepõe um pouco com a ideia de Keter. Keter é justamente a sefirá lá em cima que dá energia, que dá fluxo, que dá intensidade para todas as outras
Sefirot. Então a gente agora terminou as Sefirot de aspectos intelectuais. Falamos então de 3. Falamos de Hormah, falamos de Binah, falamos de Da'at, sabendo que Da'at se sobrepõe, né? É uma simbiose com a ideia de Keter. Inclusive, em alguns esquemas que vocês procurarem na internet, vocês vão ver que Da'at ela aparece de uma maneira um pouco pontilhada. Bom, vamos descer um pouco. Agora para as comportamentais, são 7. E as primeiras 2, de cima para baixo, começando pela direita, né? Vê aí no seu esqueminha da Kabbalah para te ajudar. Começando à direita, a gente tem a Sefirah de Hesed. Hesed é bondade. Hesed é tudo aquilo que a pessoa faz em relação ao seu semelhante. Então a gente falou que na análise horizontal, esse patamar que a gente está falando é como a gente se relaciona no aspecto mais íntimo, nas nossas relações mais nucleares. Então quem representa essa Sefirah é Avraham Avinu. E por quê? Porque Avraham Avinu toda a vida foi prática de Hesed, foi prática de bondade, foi prática de se doar sem limites. Agora, alguém pode perguntar, poxa, mas isso não é a perfeição? Não, porque para dar equilíbrio à bondade, existe no lado esquerdo a Sefirah de Gvurah, ou bravura, que está ligado à contenção. Esse termo Gvurah aparece no Pirkei Avot falando assim: quem é o Gibor? Quem é o corajoso, o valente? Aquele que domina os seus instintos. Então, Gvurah tem a ver com todas as nossas batalhas internas, tem a ver com a conquista de nós mesmos, tem a ver com o governo sobre as nossas ações e nossas emoções. E nesse sentido ele é mais restritivo, ele tem uma ideia de contenção. E o representante de Gvurah é Isaac. Inclusive é muito interessante que na Torá a história de Isaac ela é bem sintética em relação aos outros patriarcas, e o que a gente mais sabe sobre ele é que a atividade econômica, a atividade de trabalho que ele fazia era escavar poços. E essa ideia de poços e de água tem a ver com revolver as profundezas do nosso próprio ser para extrair o que existe de melhor. Vamos para a coluna do meio, então? A síntese dessas duas características, da escola, né, digamos assim, de Avraham, que é a escola da bondade, de se doar, e a escola de Gvurah, de Yitzhak, que é de saber quando se conter, é Yaakov. Yaakov está associado à Sefirah de Tiferet. Tiferet a gente pode falar que é a beleza, e está associado também com o atributo de Emet, de verdade. Por quê? Porque Yaakov, através de um intenso treinamento pela vida, foi o patriarca que mais passou tempo fora de Eretz Israel, mais enfrentou desafios. Ele conseguiu, como uma azeitona, através de muita pressão que recebeu, extrair um azeite puro da verdade e do equilíbrio, e da Kedushá. Da Kedushá é no sentido de Kedushá significa separar. Então ele se tornou algo completamente diferente do mundo, e por isso ele teve o mérito de que tivesse 12 filhos que fundaram as 12 tribos de Israel. Então é muito profundo o papel de Yaakov. Ele passou por muitas dificuldades, mas assim ele foi se lapidando e equilibrando os atributos de bondade, de Hesed, e de Gvurah, de contenção. Ele pegou as duas escolas, de Avraham e de Yitzhak, e fez uma síntese disso e atingiu um nível maior de perfeição através do equilíbrio. Pois bem, vamos descer mais um pouquinho, lembrando sempre da orientação horizontal. Agora a gente vai falar sobre os aspectos comportamentais da pessoa com grandes grupos.
nas organizações, nas coletividades, e no aspecto vertical, a gente vai começar com a Sefirá de Netzar, que é vitória. Netzar está associado a Moisés, Moshe Rabbeinu. E por que está associado a Moisés? Porque ele, em termos de relacionamento com o grupo, em termos de relacionamento com a coletividade, ele foi o máximo, num sentido ativo de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Que ele era a liderança ativa, aquele que trazia influência ativa sobre todo o povo. Então ele que assumia as responsabilidades. Tem uma frase dos nossos sábios que fala: onde não há homem, homem no sentido de ser humano, seja homem. Também, seja um ser humano. Então Moisés é justamente ele, na ausência, essa figura, na ausência de uma liderança, quem assume a responsabilidade, e a gente está vendo hoje em dia, né, com a questão da doença, né, que a gente está vivendo, como é importante esse papel da liderança no sentido de orientar, no sentido de trazer tranquilidade, de guiar realmente o rebanho. Então Moshe Rabbeinu, né, ele tem muito essa característica de pastor, de tomar conta de todas as ovelhas, então ele tem esse papel de liderança ativa. Na mesma linha, a gente tem a Sefirá de Hod, que significa reverberação, e está associado a Aaron. Então, se a gente explicou que, em termos de liderança, em termos de relacionamento com um grande grupo de pessoas, é necessário ter um aspecto que é mais ativo, que é onde não há ninguém que assuma a responsabilidade. Uma pessoa precisa assumir a responsabilidade e correr os riscos. Por outro lado, não pode ter mais cacique do que índio. É necessário ter também a figura daquela pessoa que apoia em silêncio. Aquela pessoa que não atrapalha o processo. Aquela pessoa que é colaborativa. Então, a Aaron ela representa muito isso, o irmão de Moisés. Tanto que uma das dúvidas de Moisés, uma das preocupações no primeiro diálogo que ele teve com Deus, era: poxa, envia o meu irmão, que ele é mais velho, porque senão vai dar problema, né? Tipo, eu chego lá com aquela banca de liderança, etc., e o meu irmão ele vai ficar revoltado e vai reclamar comigo. E o que acaba acontecendo é que a gente estuda que Aaron recebeu ele com beijo, com abraços, e aceitou ser essa liderança mais passiva. Inclusive aqui eu evoco a ideia do xadrez, que talvez poucas pessoas saibam. O rei, de fato, ele representa o rei formal, e os peões, eles são o exército, né? A parte mais básica do exército. Os conscripts, os alistados. Porém, a rainha, que é a que tem mais flexibilidade de movimento, representa aqueles que aceitaram a liderança, representa o povo. Então, nesse sentido, Moshe Rabbeinu ele está para a peça do rei, e Aaron ele está mais associado à ideia da rainha no xadrez, que é quem dá base, quem dá fundamento, quem legitima a liderança. Tanto que, sabem, outro episódio que acontece com Aaron é quando na Parashá ai meu Deus, é na inauguração do Mishkan, agora me fugiu na memória, Shemini. Se eu não me engano, Shemini, os dois primogênitos de Aaron morrem e a Torá ela fala do silêncio mais eloquente que já existiu. Que Moshe Rabbeinu vem e fala para Aaron que eles morreram e ele se cala. Ele, de novo, expressa de uma maneira passiva uma aceitação da vontade divina. Uma coisa um pouco difícil de compreender, mas, enfim, essa característica de Aaron, aquele que dá base para a liderança ativa, a liderança de Netzar. Então, Hod é uma condição sine qua non para a existência de Netzar. Finalmente, no meio desses dois, a gente tem a característica de Isod, fundamento.
E essa característica está associada com Yosef, Yosef Atzadik, José o Justo, José o filho de Yaakov com Rachel. Yosef, ele representa um aspecto da realeza que é o lidar com as coisas do mundo. Então ele junta os dois aspectos, ele sintetiza as características de Moshe Rabbeinu, que é a liderança ativa, com as características de Aharon, que é a liderança mais passiva, e chega no ápice do tipo de liderança de ter que lidar com as coisas do mundo. Finalmente, lá embaixo, também no meio, a gente tem a figura de Malchut, reinado. E a figura de Malchut, reinado, é a figura de David HaMelech. David HaMelech é a síntese de todas as outras sefirot comportamentais. E a característica principal de David HaMelech é não cometer os mesmos erros. É cometer erros novos. O que eu quero dizer com isso? Que a principal característica de David HaMelech, característica de Malchut, é que assim que ele percebe que cometeu algum deslize, a primeira coisa que ele faz é se arrepender e procurar remediação. E essa característica é muito, muito importante, porque esse é o processo do ser humano no conserto desse mundo. Por isso que Malchut, que é a Sefirah que está mais lá embaixo, ela tem uma ligação direta com Keter, que é a origem, que é Deus. A soma de Malchut, que é essa percepção dos nossos erros, e o reparo imediato, é a representação da sociedade que existe entre Deus e a família humana no sentido de consertar o mundo. Então, por isso que a gente tem o atributo de Keter, que é o mais ativo, mesmo na coluna do meio, que é a origem de todas as coisas, e a gente tem lá embaixo a característica de Malchut, que é a característica de David HaMelech, que é saber reconhecer o seu erro, saber falar Hatati, pequei, me equivoquei, desculpe e vou procurar não errar nisso novamente, porque errar a mesma coisa é tolice, errar coisas novas gera aprendizado, porque ninguém está à prova de erros. Então, dessa ligação direta de Keter, do Criador, com a criatura que consegue aprender com seus próprios erros, aos pouquinhos, ao longo dos séculos, essa parceria vai transformando o mundo num lugar melhor. Bezerrat Hashem, que isso seja verdade nos nossos dias. Hoje é quinta-feira ainda, mas eu aproveito já para adiantar um desejo de que vocês tenham um excelente Shabbat. Shabbat Shalom, tudo de bom. Até a próxima!